Você já parou para pensar que uma eleição que parecia previsível pode, de repente, mudar completamente de rumo? Pois é exatamente isso que começa a aparecer no cenário político brasileiro para 2026. Durante muito tempo, muita gente acreditou que o jogo já estava praticamente definido, que a disputa presidencial já tinha um favorito claro. Mas uma nova pesquisa acabou de colocar uma grande interrogação nessa história. E o mais curioso é que essa mudança pode estar acontecendo por causa de um grupo de eleitores que quase ninguém estava prestando atenção. Hoje você vai entender o que está por trás dessa possível virada na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro para a presidência em 2026. E fica comigo até o final do vídeo, porque existe um detalhe nessa pesquisa que pode explicar por que essa eleição pode se tornar uma das mais disputadas da história recente do Brasil. Mas antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises e notícias como essa para você. Agora vamos ao que realmente importa. De acordo com uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Ideia, o cenário eleitoral para 2026 pode estar entrando em uma fase completamente diferente da que muitos imaginavam. Os números indicam que a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro está extremamente equilibrada. Tão equilibrada que, tecnicamente, estamos falando de um empate. Segundo o levantamento, Lula aparece com 47,4% das intenções de voto em um possível segundo turno. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, com 45,3%, uma diferença de pouco mais de 2 pontos percentuais. E por estar dentro da margem de erro da pesquisa, isso significa que, na prática, nenhum dos dois pode ser considerado claramente à frente. Em outras palavras, a eleição estaria completamente aberta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa disputa realmente pode chegar tão equilibrada em 2026? Ou acha que ainda é cedo para tirar qualquer conclusão? Deixe a sua resposta aqui nos comentários enquanto continuamos analisando os dados. Porque o que mais chama a atenção nessa pesquisa não é apenas o empate técnico. O que realmente chama a atenção é a evolução desses números. Se voltarmos alguns meses, para fevereiro, o cenário era um pouco diferente. Naquela pesquisa anterior, Lula aparecia com 45,8% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro tinha 41,1%. Ou seja, naquele momento, a diferença entre os dois era de cerca de 4 pontos percentuais. Ainda era uma disputa competitiva, mas havia uma vantagem um pouco mais confortável para Lula. Só que agora aconteceu algo interessante. Os dois cresceram nas intenções de voto, mas o crescimento proporcional de Flávio Bolsonaro foi maior, e isso reduziu a diferença para praticamente metade do que era antes, de 4 pontos para pouco mais de 2. E é justamente aqui que começa a surgir uma pergunta importante. O que está provocando essa mudança no cenário? Porque em disputas eleitorais tão polarizadas, qualquer movimentação de poucos pontos percentuais pode representar milhões de eleitores mudando de posição. E é aí que entra um fator que muitos analistas políticos estão observando com atenção. Um grupo específico de eleitores que pode acabar decidindo o resultado da eleição. Estamos falando dos eleitores que não estão totalmente alinhados com nenhum dos dois lados mais fortes da política brasileira. São pessoas que muitas vezes se consideram de centro, ou que simplesmente votam com base em temas específicos, como economia, segurança ou qualidade de vida. Esse grupo costuma ser menor do que as bases mais fiéis de cada lado, mas tem um poder enorme em eleições apertadas, porque são justamente esses eleitores que podem migrar de um lado para o outro, dependendo do momento político, dependendo da economia, dependendo do clima do país ou dependendo das propostas apresentadas durante a campanha. Segundo analistas, é justamente nesse espaço que pode acontecer a grande disputa até 2026. Porque tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro já possuem eleitorados bastante consolidados. Ou seja, há um núcleo duro de apoiadores em cada lado. O verdadeiro campo de batalha eleitoral passa a ser justamente esse grupo que ainda pode mudar de posição. E quando uma eleição entra nesse tipo de dinâmica, cada detalhe começa a importar muito. Crescimento econômico, inflação, emprego, segurança pública, programas sociais, tudo isso passa a influenciar diretamente o comportamento desse eleitor mais indeciso. E é por isso que alguns analistas dizem que a eleição de 2026 pode acabar sendo decidida por margens muito pequenas,
talvez poucos pontos percentuais, ou até menos. Outro dado interessante da pesquisa é que ela também simulou um cenário diferente, um possível segundo turno entre Lula e o governador Ratinho Júnior. Nesse caso, Lula aparece com 46,5% das intenções de voto, enquanto Ratinho Júnior aparece com 40,7%. O que também mostra que, independentemente do adversário, a disputa presidencial tende a continuar bastante competitiva. Mas voltando ao confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, existe outro ponto importante que precisa ser considerado: as taxas de rejeição. Segundo analistas políticos, tanto Lula quanto figuras ligadas ao bolsonarismo enfrentam níveis relativamente altos de rejeição entre parte do eleitorado. Isso significa que conquistar novos eleitores pode ser um desafio maior para ambos os lados. E quando isso acontece, a eleição tende a ficar ainda mais apertada, porque cresce a importância daquele eleitor que ainda não está totalmente convencido. Agora eu quero te fazer outra pergunta importante. Na sua opinião, qual tema vai ser decisivo para convencer esse eleitor indeciso até 2026? Economia, segurança, emprego ou algum outro fator? Escreve aqui nos comentários porque eu realmente quero saber a sua visão. Porque olhando para os dados dessa pesquisa, uma coisa parece ficar cada vez mais clara. A eleição de 2026 tem tudo para ser uma das disputas mais intensas da política brasileira nas últimas décadas, com dois campos políticos fortes, eleitores muito mobilizados e uma pequena parte de eleitor capaz de decidir o resultado final. Ou seja, cada ponto percentual pode fazer toda a diferença. E isso significa que os próximos anos devem ser marcados por uma disputa política cada vez mais intensa, com estratégias, narrativas e movimentos de ambos os lados tentando conquistar exatamente esse eleitor decisivo. Agora imagine o seguinte cenário: uma eleição definida por uma diferença mínima, alguns poucos milhões de votos ou até menos. Isso mostra como cada decisão política, cada debate e cada proposta apresentada até 2026 pode ter um impacto enorme no resultado final. E talvez seja exatamente por isso que essa nova pesquisa esteja chamando tanta atenção, porque ela mostra que aquilo que parecia previsível não pode ser tão previsível assim, e que o jogo político ainda está completamente aberto. Agora eu quero saber de você: se a eleição fosse hoje, quem você acha que teria mais chances de vencer? Lula ou Flávio Bolsonaro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos acompanhar juntos como esse cenário vai evoluir nos próximos meses. E se você gosta de vídeos como esse, com análises e notícias sobre política e o futuro do Brasil, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos que ajudam a entender melhor o que está acontecendo no país. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo